vai ser usado pelo Espírito Santo hoje para falar comigo e contigo, amém? O irmão Júlio já veio até de uniforme hoje, ó glória. Uniforme novo, vida nova, tudo novo, que Jesus faz perfeito, né, irmão? Nós vamos estar orando pelo servo do Senhor, pastor Eli. Vem aqui orar entregando a vida do irmão do Senhor. Tem suas mãos para cá, amém, igreja? Tem as mãos para cá. Amado e querido Deus, chegou o melhor momento da tua palavra. Porque, Pai, diz a tua palavra, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o teu caminho, disse o salmista Davi. Porque ele entendia, Deus, que a palavra é o próprio Deus. Oh, Jesus! E ele vela pela sua palavra. Senhor, que nessa noite, Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida, Senhor, de muitos corações que estão necessitados. Porque, Deus, não é o poder, Pai, da persuasão do homem, mas é o poder do teu Espírito que trabalha na palavra, do Deus da palavra. Enquanto teu filho prega, peleja pelas causas dele. Olha aí, Jesus, aleluia! Peleja pela casa dele. Meu Senhor, Pai, quantas vezes nós vemos trazer falácia, estamos quebrados, estamos passando por situações, estamos no deserto. Mas teu filho está aqui, Senhor, nessa noite. Eita Deus! Quando ele está aqui fazendo a tua vontade, peleja para sempre daquilo que ele tem colocado diante de ti. Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, que venha, Senhor, germinar, Senhor, frutos 30, 60 e 100 por um, e que glorifique o teu nome. Que o Senhor cresça, que ele diminua, e que o teu nome, Jesus, seja mais uma vez exaltado dentro do teu povo. Contudo, Pai, glorifica teu nome. Espírito Santo, atua no meio do teu povo, liberta os cativos. Pai, só o Senhor para transportar os corações. Só o Senhor, Pai, para tomar, Senhor, nós pela mão, para, Senhor, andar mais uma caminhada, como disse Jesus. Porque, Senhor, dias difíceis são, mas nós só te louvamos porque temos a certeza que o Senhor não nos faltará. Contudo, seja conosco, ó Deus da palavra, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Somos da igreja do Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria que a igreja visse comigo no livro de Atos. Capítulo 16. Agradeço desde já a oportunidade, por esta honra e por este privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor. Venho ali do Ministério Assembleia de Deus Colhendo as Promessas, do pastor Wilson, missionária Renata, e hoje tendo essa oportunidade de estar conhecendo mais uma família que constitui-se o corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Atos 16. A partir do verso 24. Tá bom o volume, meu amado? Porque aumenta mais um pouquinho. E diz assim, Atos 16, verso 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
e pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Essa palavra, ela tocou muito ao meu coração. Quando Jesus ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos irem para Jerusalém e esperarem lá, porque vai descer o Espírito Santo de Deus e eles vão ser revestidos no poder para o propósito daquilo a qual Jesus tinha chamado eles. Eles obedecem a Cristo e eles em Jerusalém, eles ficam orando sem cessar, até que a promessa de Cristo venha sobre a vida deles. Até que em Atos capítulo 2 se cumpre a promessa de Jesus sobre a vida daqueles apóstolos que estavam orando sem cessar. E ali acontece a descida do Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia vai dizer que veio um barulho tão forte como um vento veemente que encheu a todos que estavam reunidos naquele lugar. E o interessante é que todos que estavam lá para a festa de Pentecoste, muitos vinham à cidade de Jerusalém para festear. Eles olham aquele acontecimento e ficam maravilhados. E quando eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, em idiomas de todos aqueles que estavam ali naquele lugar. E muitos se maravilham porque eles começam a dizer: quem são estes homens? Porque nós entendemos eles no nosso próprio idioma. E muitos também debocham dizendo que eles estavam bêbados. E o interessante é que naquele momento Pedro ele se levanta e ele começa a explicar o que estava acontecendo, dizendo: isso aqui foi profetizado pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre eles. E quando Pedro acaba de explicar o que estava acontecendo, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem naquele lugar. 3.000 pessoas ficam maravilhadas com a pregação de Pedro e eles aceitam o caminho, a salvação a qual Pedro estava pregando. O interessante é que a Bíblia vai dizer que mais para frente a igreja ela vai crescendo e mais 5.000 pessoas vão se converter à pregação de Pedro. E a igreja então vai crescendo a ponto de eles não conseguirem organizar a igreja e começam a ter discussões entre os judeus. E a Bíblia vai dizer que começam a dizer que viúvas da parte deles não conseguiam se alimentar. E começa a haver uma discussão. Então os apóstolos eles dizem: vamos separar homens como diáconos para a obra do Senhor. E eles separam 7 homens que são cheios do Espírito Santo. E um desses homens se chama Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, que teve um momento de sua vida que as pessoas começaram a discutir com ele, e ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar Jesus, o qual os judeus naquela época não aceitavam. E a Bíblia vai dizer que aquele judeu pega o Estevão e apedreja o Estevão. E nesse momento, no capítulo 7 de Atos, vai aparecer um homem que concordava com aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que esse homem se chama Saulo. A Bíblia vai dizer que esse homem está ali diante da morte de Estevão, o qual morre apedrejado, mas vê o céu aberto. Aleluia! E a Bíblia vai dizer então que esse homem, ele não se contentava somente com a morte de Estevão. Então ele vai pedir ao sumo sacerdote carta para ir a Damasco, para pedir autorização para ir nas sinagogas, para prender todos aqueles que falavam do caminho, todos aqueles que pregavam Jesus. Esse homem se chama Saulo. Paulo era um judeu religioso.
por fora é belo, mas por dentro está cheio de restos mortais podres, cheios de bicho. E era com isso que Jesus comparou aqueles fariseus. Diversas vezes Jesus disse para aqueles fariseus que eles eram hipócritas, porque aqueles fariseus eles não viviam aquilo que eles pregavam. Aqueles fariseus, eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo que eles pregavam. E Jesus diversas vezes disse para eles: hipócritas, hipócritas, hipócritas. E esse homem chamado Saulo era um fariseu, um homem religioso, o qual perseguia. Ele era estudado, era um homem instruído, mas ele achava que estava fazendo aquilo que Deus queria. Só que estava faltando algo na vida de Saulo. Ele poderia ser até inteligente, ele poderia ser até instruído, mas estava faltando algo na vida de Saulo. A Bíblia vai dizer que quando ele está aproximando de Damasco, vem uma luz tão grande. E dessa luz ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? E naquele momento Saulo ele tem um encontro com Jesus. Era o que ele estava precisando na vida dele, porque de nada adiantou ter toda aquela instrução se a vida dele não é transformada. E nós só podemos ter a nossa vida transformada quando nós temos um encontro com Jesus. Aleluia! Sem Jesus nós não conseguimos ter nossa vida transformada, é somente através dele. Sem ele nada podemos fazer. Glória a Deus. E Saulo então, ele agora é convertido, e a Bíblia vai dizer que ele fica 3 dias cego, e ele vai para a casa de um homem chamado Judas. Aleluia! E quando ele vai para a casa de um homem Judas, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai falar com um outro homem chamado Ananias. E Jesus diz assim, ó: Ananias, vai para a rua chamada direita na casa de Judas, porque lá tem um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias vai virar: mas Senhor, este homem a quem perseguia, que matava aqueles que falavam no teu nome, inclusive, Senhor, agora ele está indo pedir permissão para pegar aqueles homens e mulheres que invocam o teu nome para prenderem. Saulo agora ele está convertido porque ele teve um encontro com Jesus. Mas o interessante é que Ananias, de vez de obedecer a voz de Deus e fazer o que Deus mandava, ele vai começar a criticar Saulo pelo seu passado. Ao invés de ele prestar atenção naquilo que Jesus estava falando com ele, ele começa a criticar pelo passado. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Nós tivemos um passado, o qual nós fizemos um monte de coisas erradas, mas nós tivemos um encontro com o Senhor e nos convertemos, e agora tudo se fez novo. Mas as pessoas olham para a gente e dizem: mas ele que se prostituía, ele que se embriagava, ele que vivia na noitada. Mas Jesus vai dizer assim para Ananias: Ananias, ele é importante para mim, porque eu escolhi ele. E é isso que Deus ele está falando conosco. Ainda que tem pessoas que estão dizendo para você, te criticando e te julgando pelo teu passado, Deus está falando para você: ei, você é importante, e eu te escolhi para fazer a minha obra. E pode falar quem quiser falar, porque quem tem te escolhido sou eu. Glória a Deus, aleluia. E Jesus vai virar para Ananias e vai falar: Ananias, eu tenho escolhido ele, porque é ele que vai levar minha palavra para os gentios. E ele vai dizer assim, ó: e eu já revelei para ele o que é necessário sofrer por causa do meu nome. Isso me chama a atenção. Sabe por causa de quê? Porque Jesus não engana ninguém. Jesus chamou Saulo para fazer a obra, mas ele falou as consequências do que ia acontecer por causa do nome de Jesus. Aleluia. E nós temos que estar dispostos a pagar o preço por amor a Jesus. É verdade. Se nós não estamos dispostos a pagar o preço por
Meu Deus, aleluia. Nós temos que estar dispostos, porque Ele diz, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Ei, as lutas podem vir, mas Jesus está contigo. Glória a Deus. Quando os discípulos, que o jovem rico chega diante de Jesus, os discípulos, eles vão dizer, quando Jesus adverte os ricos, ele vai dizer assim, ó, é impossível o rico entrar no reino dos céus. É impossível aqueles que amam a riqueza entrar no reino dos céus. E os discípulos vão dizer assim, ó, um com o outro, então quem é que pode se salvar? Quem é que pode se salvar? E Jesus vai virar e vai dizer, ei, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele está nos mostrando que nós por nós mesmos, nós não vamos conseguir nada. Ele está nos mostrando que a gente, com a força do nosso próprio braço, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ele está nos dizendo que nós por nós mesmos não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Ele está falando, quando você começar a depender de mim, Aleluia. vai ser possível todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Saulo então fica agora um tempo em Damasco. E ele começa o seu ministério. Começa a pregar para cá, começa a pregar para lá. E o interessante é que Saulo, os discípulos, quando Barnabé chega e leva ele para Jerusalém, os discípulos também agora os de dentro, eles vão começar a dizer, porque Barnabé chegou e explicou toda a forma a qual Saulo tinha se convertido, a maneira que Saulo tinha se convertido. E ao chegar em Jerusalém, os discípulos que estão lá, eles vão dizer, mas não é esse aquele, mas não é esse aquele que perseguia, mas não é esse aquele que nos queria matar, mas não é esse aquele que prendia aqueles que invocavam o nome de Jesus. Então eles vão levar eles aos apóstolos. E Paulo então e Barnabé, eles iniciam uma viagem missionária, o qual Paulo já tinha sido avisado o que ele passaria, mas ele não liga, ele só pensa, eu tenho que levar a palavra. E isso vai nos mostrar que em certa cidade a qual Paulo estava pregando, as pessoas lá, ele vai curar um paralítico, e as pessoas daquela cidade vão dizer, eis aí os deuses entre nós, vão dar até nome para eles, vai chamar Barnabé de Zeus e vai chamar Paulo de Hermes. Eles estão falando, eis aí os deuses, só porque Paulo tinha feito um sinal miraculoso de curar aquele paralítico. E Paulo então vai começar, pelo amor de Deus, aqui não tem Zeus, aqui não tem Hermes, aqui não tem Diana, aqui não tem Deus pagão nenhum não. Quem está aqui atuando através de mim é o Espírito Santo de Deus. Sabe por causa de quê? Porque para Ele todas as coisas são, é só por Ele, é através dEle, e por Ele são todas as coisas. Glória a Deus. O interessante é agora, aquilo que Jesus tinha falado para ele, lá na casa de Judas. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a explicar, os judeus daquela cidade começam a se irritar. Os judeus daquela cidade vão se indignar. Sabe por causa de quê? Porque eles eram religiosos. Porque eles se mostravam religiosos. Mas Paulo era diferente. Paulo, ele tinha uma vida diferenciada. Paulo, ele era escolhido por Deus. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que a inveja daquele judeu vai fazer com que pegue Paulo. E agora eles vão apedrejar Paulo até a morte. A Bíblia vai dizer que eles só param de apedrejar Paulo quando eles pensam que Paulo está morto. A Bíblia vai dizer que quando eles pensaram que Paulo estava morto, eles pegam Paulo, arrastejam Paulo e levam Paulo para fora da cidade.
começa a soprar na nossa vida, a gente fala que vai largar tudo. É verdade, Jesus. Aí as ondas começam a soprar ao contrário, a gente está falando que vai largar tudo. As dificuldades começam a surgir e a gente está falando que vai largar tudo. Quando os problemas começam a nos rodear, a gente fala que vai largar tudo. Satanás começa a se levantar contra a nossa vida e nós estamos falando, eu não aguento mais, eu vou deixar tudo para trás. Enquanto Saulo, na sua primeira viagem missionária, ele é apedrejado. E eles só pararam porque pensou que morreu. Glória a Deus. E quando eles levam Saulo para fora da cidade, a Bíblia vai dizer que os discípulos rodeiam Saulo e ele se levanta. E ali a primeira missão, após ele ir a algumas outras cidades e voltar nessa própria cidade que ele foi apedrejado, a Bíblia vai dizer que a missão da primeira viagem missionária foi concluída. E Saulo então, eles voltam para Jerusalém. E eles começam a contar as maravilhas que Deus tinha feito através dele. Os discípulos então vão mandar carta para Antioquia e vão fazer com que Barnabé e Paulo volte lá naquele lugar, mas vão mandar 2 agora com eles, um chamado Judas e o outro chamado Silas. E a Bíblia vai dizer que Silas e Judas chegando lá, quando eles se reuniram em Antioquia para entregar a carta, a qual eles tinham escrito no concílio, a Bíblia vai dizer que logo após eles exortarem e a fortalecerem a pessoa daquela cidade, Judas volta, mas Silas decide ficar. E a Bíblia vai dizer agora que Barnabé e Paulo indo para a sua próxima missão. Vai dizer que Barnabé está querendo agora levar João Marcos, que era um que tinha acompanhado eles, mas tinha abandonado eles. Mas só que Saulo não está vendo, não quer levar João. E Barnabé está falando, vamos levar. E Paulo está falando, não, vamos levar porque eles nos deixou. E então, nessa discussão entre eles se separam. E a Bíblia vai dizer que Barnabé foi com João Marcos para um lado e Saulo, também conhecido como Paulo, escolheu Silas para ficar do seu lado. E agora Paulo e Silas vão passar por diversas cidades, pregando o Evangelho. Numa cidade encontra Timóteo, também que é discípulo de Paulo. E eles vão pregando o Evangelho por diversos lugares. E a Bíblia vai dizer então que eles chegam numa certa cidade chamada Filipe. E nessa cidade, quando eles saem para orar na beira do rio, tem umas mulheres lá. E no meio dessas mulheres tem uma mulher chamada Lídia. E Paulo então, ela confronta Paulo para que Paulo pudesse ir para a casa dela. E Paulo vai para a casa dessa mulher chamada Lídia. E no dia seguinte, quando eles estão saindo para orar, a Bíblia vai dizer que tem uma jovem que sai ao encontro dele. E essa jovem tinha um espírito sobre si, um espírito de adivinhação. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas passavam, ela dizia, aí vão os servos do Deus Altíssimo, esses homens que pregam o caminho da salvação. Aquela mulher tinha um espírito demoníaco na vida dela, que adivinhava as coisas.
E essas desviações traziam benefício para os senhores daquela cidade, trazia lucro para os senhores daquela cidade. E aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela ficou assim por muitos dias dizendo, quando eles passaram, aí vai o servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo que prega o caminho da salvação. Isso me chama atenção, sabe por causa de quê? Porque ela não está falando mentira, ela está falando verdade. Ela está dizendo, aí vai o servo do Deus Altíssimo que prega o caminho da salvação. E isso é verdade, porque era isso que Paulo e Silas faziam. Mas só que quem está falando através daquela mulher é um espírito demoníaco, um espírito de adivinhação. Isso me leva a entender que tem coisas que vão chegar na nossa vida que aparentemente é de verdade. Mas se nós formos parar para olhar por trás, é uma armadilha de Satanás. Sabe por causa de quê? A Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José jogam ele no poço, que eles vêm de José, eles vão pegar a capa é de José, a qual Jacó tinha feito para ele. Mas eles vão matar um animal, vão ensanguentar aquela capa para dizer que era de José. Ele chega para Jacó e diz, aqui ó, uma besta fera matou o teu filho. Jacó, ele apenas vai olhar aquela capa, o qual verdadeiramente era de José. Ele chegou para os pais dele com uma verdade, mas com uma mentira por trás. Eita, Jesus. Satanás, ele é inteligente, Satanás, ele é astuto. Ele vai fazer coisas em nossas vidas que parecem ser benefícios para nós. Ele vai fazer coisas que parecem ser verdade, que parecem ser de Deus, mas por trás tem uma mentira. E é onde que ele nos pega nessa armadilha preparada. Eita, Jesus. Meu Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que há uma necessidade de, como cristão, sermos cheios do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo nós vamos ter o discernimento para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Eita, Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher fala isso por vários dias. Mas tem um dia que Saulo não aguenta. Saulo vai virar para aquela mulher, sai dela em nome de Jesus. Imediatamente aquele espírito saiu. A Bíblia vai dizer que ele fazia isso por vários dias. Que ela fazia isso por vários dias. Clamava. Lá vai o servo do Deus Altíssimo. Lá vai o servo do Deus Altíssimo. Ela diz que é por vários dias. Mas o interessante é que só nesse dia não diz. A Bíblia não diz quantos dias foi. Mas diz que são vários. Mas o interessante é que nesse último dia, a qual Paulo decide expulsar aquele espírito imundo daquela mulher, eu entendo que tudo tem um propósito debaixo da terra. Que toda coisa que Deus tem para nós tem um propósito em nossas vidas. Sabe por causa de quê? Porque essa expulsão desse espírito de adivinhação desta mulher vai trazer consequência para a vida de Paulo e Silas. Como eu falei, trazia lucro para os senhores daquela cidade, trazia benefício para os senhores daquela cidade. E quando aquele espírito de adivinhação sai daquela mulher, logo aqueles senhores se irritam. Eles pegam Paulo e Silas, eles prendem Paulo e Silas, levam Paulo e Silas para a praça, coloca Paulo e Silas diante dos magistrados. Começam a dar falso testemunho contra eles. E a Bíblia vai dizer que aqueles magistrados rasgam as vestes de Paulo e Silas e começam a açoitá-los com varas. E Paulo mais uma vez sofrendo por causa do Evangelho, e Paulo mais uma vez sofrendo por causa de Jesus. Mas como eu falei, tudo tem um propósito.
Quando eles acabaram de açoitar Paulo, a Bíblia vai dizer que eles pegam Paulo e Silas e lançam Paulo e Silas na prisão. A Bíblia vai dizer que eles pegam os pés dele e prendem num tronco. E Paulo e Silas agora eles estão presos dentro da prisão. O que me chama muita atenção dentro dessa prisão é uma coisa que vocês vão entender comigo agora. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão cantando e orando, estão louvando e orando. A Bíblia não diz que eles começaram a cantar e a orar perto da meia-noite, mas eu entendo que eles já vinham cantando e orando, mas ela vai dizer que é perto da meia-noite que o terremoto vem. Aleluia. Eles estavam cantando e orando, e a Bíblia vai dizer, e de repente, Aleluia. entenda que quando nós estamos no centro do querer de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o de repente dele sempre vai surgir para a gente. Glória a Deus. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o de repente vai surgir em nossas vidas, independente da situação que nós estejamos. O de repente de Deus ele vem. Glória, aleluia. E quando de repente de Deus chega na vida, quando chega naquele momento na prisão, a Bíblia vai dizer que acontece um terremoto. Paulo e Silas é preso juntamente com todos os outros presos da prisão. Paulo e Silas é solto. Eles são libertos. É agora o que me chama a atenção. Porque o que eu entendi é que o de repente de Deus, ele não chegou para Silas e para Paulo. O de repente de Deus, ele não chegou para a vida de Silas e para Paulo. Como eu falei, tudo tem um propósito para que eles estivessem ali. O de repente de Deus não chegou para Silas e para Paulo. Aleluia. Porque Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ainda que nós sofremos em Filipos, Deus nos deu coragem, Deus nos deu força, Deus nos fortaleceu. O Paulo, ele tinha prazer em sofrer pelo Evangelho. Então eu entendo que o de repente não chegou para Paulo, o de repente não chegou para Silas. Mas pastor, tinha uma pessoa lá dentro daquele cárcere que estava dependendo daquela situação. Aleluia. Oh, glória. Tinha uma pessoa lá dentro daquele cárcere Deus lindo. que estava dependendo do de repente de Deus. Oh, Jesus. Paulo não estava ligando, ele estava louvando, ele estava orando, ele não estava ligando, porque se eles matassem, Paulo tinha certeza para onde ia. Glória Então, a Deus. eu entendo que o de repente da vida de Paulo já tinha chegado há muito tempo. Mas tinha uma pessoa dentro daquele cárcere que estava dependendo do de repente de Deus. Oh, glória. E a Bíblia vai dizer agora que quando as prisões se abrem, os cárceres se abrem, um homem, o carcereiro, que estava dormindo, acordou. Aquele carcereiro, ele olha e vê aquelas cárceres todos abertos. Ele começa a imaginar, acabou. Para mim não dá mais, todo mundo fugiu, foi todo mundo embora. O que eu vou dizer para os meus chefes nesse momento? Eles vão me matar, acabou. Eu não vou enfrentar ninguém.
E a Bíblia vai dizer que ele pega a espada. E aquele carcereiro pensa em se matar. Porque ele pensou que era o final para ele. É, Deus. Ele pensou que era o fim. Ô, glória! Mas tu sabe o que aconteceu? Isso me maravilha. Você sabe o que aconteceu? O de repente de Deus chegou na vida daquele homem. Glória a Deus! Ele achou que era o aleluia. fim. Ele achou que estava acabado. Mas Deus falou: ei, ainda não é o fim. Eita Deus! Ainda não aleluia. acabou. Tá difícil, mas continua. Ô, Tá glória! difícil, mas não para. Ei, o de repente de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia! Glória, glória a E quando Deus! aquele homem pensa em se matar, Paulo vai gritar: ei, estamos aqui. Não acabou não. Não acabou. Glória a Deus! Quando nós pensamos que é o fim, Jesus vem e nos mostra que é só o começo. Aleluia! Quando nós pensamos que acabou, Jesus vem e nos mostra que é só o começo. Glória a Deus! E aquele carcereiro que estava pensando que é o fim, pensando em se matar, a Bíblia vai dizer que ele agora se prostra diante de Paulo. Mas agora eu vou te contar o segredo. Paulo só falou para aquele carcereiro assim, ó: não se mata não, nós estamos aqui. Porque ele pensou que tinha todo mundo fugido. A Bíblia vai dizer que ele se prostra diante de Paulo. Não é Paulo que fala com ele sobre nada. Ele estava dormindo na hora que Paulo estava cantando e orando. Paulo não fala nada, mas é ele que vai tomar a atitude, a iniciativa e vai perguntar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aleluia! O que eu tenho que fazer para ser salvo? E o segredo é: toma atitude, dá o primeiro passo, porque ele está te esperando para que o de repente dele aconteça na tua vida. Glória! Não depende de mim, mas depende de você, porque ele quer. Aleluia! E Paulo vira para aquele homem e diz: crê somente. Glória a Deus! Crê somente, Olha aí, Deus! e será salvo tu e tua casa. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Paulo fala para ele crer, muitas pessoas imaginam que é apenas dizer: eu tenho fé, eu tenho Jesus no meu coração e ponto. Mas o crer somente, que é aquele lá de João 3,16 também, que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Esse crer, qual a Bíblia está nos dizendo, é que nós temos que ter uma fé completa em Jesus, que nos faz viver uma vida que Ele aprova. Uma fé que nós temos que ter nele, que nos mostra a cada dia que nós temos que ser mudados, que nós temos que deixar o nosso eu de lado e que vale a pena. Glória Esse a crer é crer de uma forma que nós temos que viver uma vida que Ele aprova. Aleluia! E Paulo diz para ele: crê somente, e será salvo tu e tua casa. E muitas das vezes as coisas acontecem em nossas vidas. Aleluia, Deus! E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida para dizer o contrário e para tentar desfalecer a nossa fé. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Jairo, que ele chega diante de Jesus: mestre, minha filha está em casa quase morrendo, vem comigo e cura ela. Só que no meio do caminho vai vir uma outra mulher que estava sofrendo muito, mas ela tinha uma fé tão grande que ela toma um certo tempo de Jesus.
Jesus paralisa e fica procurando quem tocou, porque aquela mulher tinha tocado na veste dele. E Jesus fica procurando e ele fica perdendo tempo. E eu imagino Jairo agoniado, porque quando é filho a gente sabe como é que é. E a filha dele estava doente, quase morrendo. E ele desesperado. Vamos. E Jesus ali, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E Jairo ali, eu imagino, agoniado. E por Jesus demorar um pouco de tempo, por causa de uma mulher que tinha fé, veio outras pessoas e disse para ele: ei, não perturba mais o mestre, porque tua filha já morreu. Ei, não perturba mais o mestre, porque tua filha morreu, acabou. Jesus vai virar para ele: ei, crê somente. Muitas das vezes as pessoas vão vir em nossas vidas para tentar desfalecer a nossa fé. Satanás vai se levantar para tentar desfalecer a nossa fé. Oh Deus, aleluia. E foi isso que Paulo quis dizer para aquele homem: crê somente, Glória a Deus. e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Quantos querem o de repente de Deus? Oh glória. Vamos, que eu me incluo nessa também. Dá o primeiro passo, para que a cada dia o de repente dele venha acontecer. Aleluia. Não confie na força do seu próprio braço, porque nós por nós mesmos não podemos nada. Mas quando nos mostramos dependentes dele, aí ele faz as nossas vidas. Crê somente. Crer é ter fé e saber que nós temos que viver uma vida que ele aprova. Não é dizer apenas eu creio e ponto, mas é ter fé ao ponto de viver uma vida que ele aprova. Glória a Deus. E eu quero agradecer à pastora, ao pastor, à irmã Beth, por esta oportunidade que me concederam, e agradecer a Deus. Aleluia. Muito obrigado, e a todos os irmãos. Eu agradeço a meu povo.